o custo ele faz parte desse processo, né? Os custos de homologação, o custo de validação, de verificação de... Né? Por exemplo, quer ver um problema? Toda vez que você trata uma exceção, eu tenho que registrar que aquela exceção aconteceu, aquele problema ocorreu. Então isso fica registrado. E de uma forma que não seja violado. Que ninguém consiga ir lá e alterar, né? Porque aí não faz sentido, né? Então proteger o acesso ao dispositivo, né? Esse é um grande desafio. O acesso físico e o acesso eletrônico mesmo. De comunicação, né? Espetar ali, não adianta nada. Eu ponho o dispositivo de IoT e deixo uma USB ali, que qualquer um... vai lá, espeta e Exato. roda um software. Né? E se comunique e pega os dados que estão ali dentro. Então não faz muito sentido. Então há uma necessidade, um cuidado maior com o design e o projeto do hardware, né? De protegê-lo também, pensando na segurança, que é algo que normalmente deve ser feito, mas nem em todos os casos acontece, né? Então você tem dispositivos excelentes, mas que em termos de segurança são frágeis, né? Eles apresentam várias vulnerabilidades. Esse eu acho que é um desafio. Se você pensar na computação como ela é hoje, né? O sistema operacional ele foi concebido lá, primeiro com MS-DOS, depois foi para Windows, cresceu, evoluiu, o mesmo mundo Linux. Ele é facilmente corrigido hoje, né? Com outros softwares que você instala no seu computador, no seu servidor, enfim, sei lá, existem problemas de malwares que surgiram depois da computação estabelecida. Surgiu alguém que foi lá, instala esse antivírus aí que te resolve, faz essa configuração que resolve, faz aquilo que resolve. Nesse caso do IoT, eu vejo uma dificuldade da gente chegar assim, eu vou instalar aqui um antivírus, porque surgiu uma ameaça nova que o sistema operacional foi concebido num momento que não existia aquela ameaça, né? E com o tempo surgiu. Eu acho que o IoT vai ter o mesmo desafio. No entanto, a capacidade de a gente corrigir isso, eu acho que é um desafio muito maior. Claro. Por isso da minha preocupação com relação, será que nós vamos precisar ter aí, um firewall de IoT, né? Do tipo tem o WAF, né? O Web Application Firewall, que faz o patch, né? Das aplicações web, que é uma dificuldade, né? Os desenvolvedores não tiveram cuidado ao longo do tempo de colocar todas as proteções, porque também desconheciam as ameaças. Aí surgiu, né, os WAFs. Será que nós vamos ter, por exemplo, um firewall de IoT? Então, alguma coisa nesse sentido? São vários caminhos, né? Mas um ponto importante, eu acho que, assim, primeiro, dentro dos dispositivos de IoT, você tem as single boards, por exemplo, a famosa Raspberry, todo mundo fala dela. A Rasp é uma placa fantástica, por exemplo, de altíssima capacidade de processamento, só que ela tem um sistema operacional. E diga-se de passagem, é um Linux que está rodando ali dentro, né? Mas muitos outros dispositivos de IoT, eles não terão um sistema operacional. Eles vão ter ali um firmware, que é um software que foi desenvolvido, na grande maioria proprietário, alguém, né, o desenvolvedor criou aquilo, e essas correções acontecem por parte do desenvolvedor. No momento que ele descobre que há algum problema, né, alguma vulnerabilidade, ele vai propor a atualização do firmware, né? Então acontece isso muito no nosso laptop, né? Direto, né? Você recebe ali, olha, celular, né? Exato, tá baixando uma atualização da BIOS ali do laptop, né? A Lenovo, a Dell tem muito isso, né? Você tá ali usando o laptop, aparece ali tem um softwarezinho que detecta que há uma nova versão e ele faz ali todo o processo. Olha, não desliga da tomada, hein? E faz ali a atualização do firmware ali da BIOS, né? Da própria placa-mãe do computador. Então isso também, eu acredito, seja o caminho natural, já existem várias iniciativas disso, que o próprio fabricante ele faz essa atualização do firmware, em geral de forma remota, né, para proteger. Lembrando das restrições de hardware que aquele equipamento vai ter. Diferente de uma Raspberry, por exemplo, que ela tem um sistema operacional completo rodando ali, né? E por quê? Né? A gente fala, pô, um tem sistema operacional, o outro não tem. A gente sempre tem que lembrar que num dispositivo de IoT, você vai tentar... Uma questão é custo, mas não é só isso. É uma questão de projeto, né? Quando você tem muitas camadas de software, você aumenta o domínio de falhas. Pode gerar indisponibilidade, mau funcionamento, entrar em rotinas, né, que geram exceções. Então, quanto maior é o número de linhas de código, maior são os problemas que você vai ter. O rigor com o mapeamento de falhas é maior. Então, no dispositivo de IoT,
há uma vantagem em não ter sistema operacional. Sim, com certeza. Né? Te brinca, né? O famosa tela azul, né? Que tinha do Windows, né? Você imagina você tá ali no seu sistema, o computador de bordo do seu carro, né? E dá uma tela azul, não vai acabar bem essa história. Rebuta o carro. Exato. Então, alguns sistemas eles não carecem de um sistema operacional. É possível você trabalhar com um software embarcado, especializado, ali feito para aquela aplicação, onde você tem um controle muito mais rigoroso de todo o mapeamento de potenciais falhas que possam acontecer. Legal. Então, se a gente pudesse sintetizar isso, a gente poderia dizer que quem está interessado em entrar no mundo da internet das coisas, aí, a indústria ou a empresa, ela precisa tomar, com ótica, óbvio, na segurança da informação, que é a base do nosso podcast aqui, ele deveria também olhar se esse hardware tem capacidade suficiente para poder receber as atualizações futuras, porque senão ele pode obsoletar rápido. Exatamente. Né? Então, ele está muito restrito ali, vai vir uma atualização que não vai caber lá dentro. O compromisso desse fabricante em estar atualizando isso, porque isso é importante, né? Você tem um fabricante que você não conhece, que você foi lá na Santa Ifigênia e comprou lá um dispositivo para poder colocar lá na tua indústria, porque o eletricista disse que é mais barato. Né? Exato. Esse é aquele problema, né, que a gente fala, né? O pessoal, eu sempre brinco com os alunos, né? A gente está lá num projeto de redes, eu falo, vocês pensaram na questão do licenciamento desse negócio aí? Né? Porque a gente compra o hardware e esquece do software. Né? Então, normalmente, você vai ter que ter ali um modelo de negócio adequado que você consiga ter o pós-venda. Uma vez instalado, eu vou ter o suporte do fabricante. Quanto vai custar isso no projeto? Então, esse é um ponto que os projetistas precisam levar em consideração. Quem está ali criando uma solução de IoT tem que levar isso em consideração. Como você mesmo bem disse, a questão da qualidade do hardware, do fabricante. É um fabricante confiável? É alguém que eu conheça? É que tem um suporte, né? Então, tudo isso passa a agregar valor na solução. Né? Então, na hora que você vai vender um produto, né, uma solução como um todo, por exemplo, no nosso caso, lá, uma solução de OEE, de monitoramento, geração de KPIs, importa sim quais são todos as tecnologias que estão envolvidas naquela solução. Uma boa integração e um bom pós-venda, né? Que eu vou ter que dar suporte nisso tudo ao longo do tempo. Né? Então eu tenho que garantir que eu vá ter um sistema que vai ter uma longevidade maior para o cliente, porque o cliente quer isso. Né? Ele não quer um software que uma plataforma que daqui a um ano ela não tem mais atualização. Né, e tal. Saiu lá, tem uma vulnerabilidade, precisa atualizar. Infelizmente o teu hardware não permite essa atualização, porque eu preciso ter mais memória, enfim, tudo isso. Né? E você pode ter até dentro do contrato a substituição do próprio dispositivo por uma versão mais nova. Tudo depende do modelo de negócio que é aplicado. Né? Então, hoje eu sou mais realista nesse ponto. Né? A gente, às vezes, né, na área de computação, a gente, marca tal, hardware tal, e a gente esquece que para aquele hardware funcionar, eu preciso ter um bom software. Né? E em algum momento aquele hardware vai parar de ser suficiente, eu vou precisar de um upgrade. Né? Então, esse equipamento ele suporta upgrade. Eu consigo trocar o microcontrolador, eu vou precisar trocar tudo, entendeu? Eu vou ter uma atualização de firmware adequada, então tudo isso tem que estar no contrato, tem que estar sendo visto na hora que você está desenhando a solução. Né? Porque senão você vai ter um hardware obsoletado, talvez com uma vulnerabilidade, um problema importante, e você não tem a capacidade de resolver rápido. E como você falou, eu estou às vezes num ambiente produtivo ou que não possa ser interrompido de forma rápida e fácil para poder atualizar, você vai ter que conviver com aquela vulnerabilidade e criar lá as condições de contorno, né? Como a gente fala, os controles compensatórios. Exatamente. Né? Você quer ver um ponto importante, né? Que saindo um pouco do hardware, mas de software, que é extremamente importante, o MQTT, por exemplo, é um protocolo utilizado de forma massiva na área de IoT. Do lado você tem o dispositivo, do outro você tem o broker MQTT que recebe as informações. Então, muitos projetos não se levam em consideração a capacidade desse broker, porque depende de quantos dispositivos vão enviar, frequência do número de mensagens que são enviadas, requisitos de segurança como, por exemplo, balanceamento de carga, porque tudo depende. Uma coisa é ter um device, outra coisa é ter milhares, milhões de dispositivos mandando dados para esse negócio. Qual é a frequência de envio? Será que esse servidor tem capacidade para suportar essa carga? Ele tem a redundância necessária? Entendeu o problema? Então, não fica só no nível do dispositivo.
tem também toda a infraestrutura que vai suportar esse dispositivo. Tem que ter uma sinergia com toda a estrutura, exatamente isso. Mesmo porque se você tem um problema de comunicação do dispositivo com o back-end, ele tem uma capacidade, como você falou, limitada de armazenamento. Quanto é o tempo, né? Exato. Que eu posso tolerar sem essa comunicação para não ter um problema nas minhas métricas ou medidas Exatamente. lá, né? E aí vai entrar questões, por exemplo, o Cloud Service Provider lá, quem está te fornecendo o broker na nuvem, ele vai cobrar por mensagem? Ele vai cobrar por tempo? Depende. Né? Então tudo isso vai impactando e tudo depende sempre daquilo. Qual é o requisito desse projeto? E aí você vai atender de forma com qualidade, né, para deixar o cliente feliz, né? E olhar tudo, né? Olhar se gera log, se não gera log, atualização, todo. Exatamente. Muito bom. Em todos os níveis, né? O log é necessário em todos os níveis, né? né? Exatamente, para você fazer uma perícia, né? Depois, caso aconteça alguma invasão, algum incidente cibernético, aí a gente tem que conseguir saber de onde ele veio, né? O que aconteceu, né? Muito bom. Chegamos aqui no nosso final. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui. O papo foi muito legal, muito interessante. Acho que contribuiu muito com o nosso seguidor. Aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strongcast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com os seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.